nesse conflito todo na Síria, quem é que mais perde? Quem mais perdeu de uma forma geral? É isso que nós vamos ver agora em detalhes. Bom, primeiro eu preciso deixar bem claro o seguinte: evidentemente, a população síria como um todo, é bem dividida quanto a essa questão desses insurgentes. Alguns grupos gostaram da ideia, outros não. Enfim, porque isso que eu vou mostrar agora porque a Síria era um caldeirão, é uma mistura. Se formos analisar bem, a Síria era uma grande região, tá? Chamado de simplesmente Síria, beleza? Em que oficialmente os ingleses, né, pós-guerra, meio que dividiram de uma forma artificial, criando o que nós conhecemos hoje como Iraque, como Síria, como Jordânia, tá? A própria Palestina e Israel. Então tem toda uma divisão confusa, arbitrária, enfim, vai ser uma outra história. O fato é que Assad e sua família foi a principal, né, de forma direta, sim, quem mais se prejudicou, evidentemente. Em seguida, nós temos os grupos ligados a Assad, que é a minoria chamada Alauítas. Esses também existiam no caso, muitos Alauítas que eram comandantes das forças armadas, tá? E também faziam a parte do exército regular. Então esses já não fazem mais parte. Então essa região mais litorânea, tá? Tartus, toda essa parte litorânea da Síria, eram grupos, tinha uma quantidade grande de grupos cristãos, tinha alauítas principalmente, e é uma região até então uma região de dominância russa, tá? Então quem perdeu, evidentemente, aí vem na sequência os alauítas, os russos, de uma forma geral, aproveitando essa região, né, que eu estou falando, muito prejudicados, estão evacuando algumas das suas bases militares. Basicamente a ideia é ficar só com uma base militar, pelo menos aparentemente é isso que tem ocorrido lá na Rússia, né? A Rússia tentou atacar, mas os soldados sírios não acompanharam esses bombardeios, e a Rússia teve que parar e começar a negociar a evacuação, né? Aí vem a questão do Irã, tá? Sim, eu vou falar do Irã. Vamos na sequência aqui, na que eu tô misturando grupos rebeldes, a parte religiosa, países, enfim. Aí vem o Irã. O Irã foi realmente prejudicado, e muito, ao ponto das suas tropas, os observadores que estavam lá para tentar auxiliar, tiveram que correr muito rápido, porque senão seriam mortos. Alguns, teve um, pelo menos que eu cheguei a ver, que morreu, né? Sofreu um ataque lá, num ataque de um bombardeio, algo do tipo, e morreu. Então as forças militares iranianas, de uma forma geral, o Irã como um todo, e o próprio aliado principal, o proxy principal do Irã na Síria, que é o Hezbollah, né? Quem perdeu, e muito, agora muito mesmo, foi o Hezbollah, né? Perdeu toda a sua infraestrutura, sua transferência. Aí vem agora toda uma história por os Estados Unidos estar atacando junto com Israel vários pontos importantes militares, Estados Unidos, regiões do Estado Islâmico, que teoricamente eram rotas de transferência de equipamento para o Hezbollah, fora alguns indícios de que os americanos começaram a avisar os iraquianos do tipo: vocês, iraquianos, fiquem fora disso, não vai sobrar para vocês, fiquem na sua. Foi basicamente isso, de forma muito resumida, bem abrasileirada, foi do tipo: fica aí na tua, não faz nada, não vem para aqui, para a Síria, não te mete para cá, recebe quem tiver de receber, né, foragido, mas não manda ninguém para cá. Se mandar, vem confusão para você. E aí o Iraque ficou calado, né? Faz um barulho, mas enfim. Então o Irã, o seu proxy, o Hezbollah, perdeu muito. Aí tem a questão das minorias, tá vendo toda uma preocupação muito grande. O alauíta é um caso, tem os cristãos, né? Os cristãos dos mais diversos, principalmente ortodoxos, estão preocupados com isso, né? E vem aí também os drusos. No caso dos drusos, os drusos basicamente estão
dentro da cobertura, dentro do guarda-chuva de proteção israelense. Então não, ele mais ganhou, ao meu ver, mais que ganhou um pouco do que exatamente perdeu. Já por estar próximo, né, ter intrusos nas colinas de Golã, ter intrusos na região de Judéia e Samaria, né, que é a Cisjordânia. Então existem intrusos lá, existem intrusos no Líbano, uma quantidade menor, mas tem também. Ou seja, aparentava que os drusos também seriam prejudicados, mas nem tanto assim, tá? Nem tanto assim. Mas, de uma forma geral, quem mais perde em tudo, em todos os sentidos, além de Assad, evidentemente, tá? E quem é mais ligado a ele de forma mais direta, né? Tem a questão dos iranianos, que sim, perderam muito, muito mesmo, perderam toda a sua infraestrutura de transporte, tudo que você possa imaginar, de possíveis. Aí vem outra questão mais econômica, que depois eu vou gravar um vídeo, né, do porquê algumas pessoas dizerem que o Catar ajudou a financiar parte do que está ocorrendo agora, enfim. Quem são os vencedores? O lado vencedor. Quando eu for falar do lado vencedor, eu vou falar um pouquinho sobre o que é que está por trás um pouco da Síria. Não é apenas um conflito. Por que os Estados Unidos estão ali? O que é que Israel está buscando com tudo isso? O que é que Erdogan, lá mais ao norte, começou a avançar? Não é só por conta dos curdos. Tem mais coisa. Tem mais coisa, com certeza tem. Mas basicamente, sobre os perdedores, esse é o panorama geral. Deixa eu só conferir se eu não esqueci de ninguém. Porque assim, existem outras pequenas minorias, mas de uma forma geral são esses, né? E vem um detalhe importante, que é o trabalho que os Estados Unidos estão fazendo com o Estado Islâmico. Sim, tem o Estado Islâmico também, né? Tem os mais radicais. Primeiro, o HTS, o líder em si do HTS hoje, que é o Golani, Jolani, como que ele chamar, né? Que é o Ahmed al-Shara. Ele já foi da Al-Qaeda, terminou buscando um outro caminho. E há indícios de que ele não via com bons olhos o que o Estado Islâmico fazia, né, teoricamente, pelo menos publicamente. Então, também o Estado Islâmico perdeu muito, porque teoricamente o HTS não é tão aliado assim do Estado Islâmico. Os Estados Unidos resolveu acelerar, né, a destruição e a expulsão do restante de possíveis, né, que enfim. Então tem todo esse movimento quanto a essa questão do Estado Islâmico e que, no final de tudo, a Síria, a estrutura em si dela está sendo destruída, a estrutura militar que eu falo está sendo destruída por Israel, tá? E para exatamente evitar possíveis futuros problemas aí, né? Então Israel está se armando, se preparando nesse sentido de cobertura. Já há uma cobertura aérea praticamente 100% de Israel, só não muito ao norte, tá? Que teoricamente seria uma zona tampão da Turquia. Então ficou basicamente a região lá do Tigre, do Eufrates, aquela região lá curda, e o miolo mais desértico, que é o Estado Islâmico, Estados Unidos, fazendo a cobertura aérea mais forte, e toda a parte mais noroeste, sudoeste, melhor dizendo, mais pro lado de cá, né? Próximo a Golã, e subindo até próximo às cidades, não chegar a ser até Alepo, mas Rami, Homs, até quase ali próximo, mais para baixo, um pouquinho de Damasco para baixo, tem uma presença muito forte de Israel. Imagina-se que provavelmente terá uma zona tampão da Turquia, a Turquia já fala sobre isso, que viria exatamente até Rami, Homs, toda aquela região, Alepo, né? Faríamos um tampão nessa parte mais ao norte. Então, é esperar para ver, vamos ver o que vai acontecer, mas de forma geral é isso. Valeu, grande abraço.